Então, de volta, pessoal, começando aqui nossa parte 3 do nosso item 3.7. Vamos começar falando aqui sobre políticas de conta. Qualquer que seja o meio de autenticação adotado por uma organização, é importante considerar as melhores práticas comerciais e estabelecer um padrão a ser seguido. Depois que uma política de conta é estabelecida, ela deve ser aplicada, pois somente com a aplicação consistente de segurança os resultados podem ser esperados. Um tanto quanto óbvio isso daí, né? Mas não adianta criar aquela política ali de prateleira, né? Uma política de senha é um conjunto de regras escritas como parte de uma política de segurança, que determina os requisitos de senhas de usuários e dispositivos e uma ferramenta de imposição, normalmente uma parte nativa do sistema operacional que impõe as regras de senha. Uma política, a primeira parte aqui ela ficou repetida. Essa primeira parte aqui ela ficou repetida, ignorem ela. A política de senha normalmente especifica os requisitos para o cumprimento mínimo de senha, duração máxima, retenção de histórico e algum tipo de complexidade de senha. Boas senhas podem ser criadas quando são guiadas por uma política de senha. Porém, a maioria dos usuários reverte para comportamentos padrão ou mais fáceis se deixados por conta própria. Não é incomum para os usuários, mesmo quando são treinados para escolher senhas fortes, longas e fáceis de lembrar, acabem anotando as senhas ou são enganados por algum atacante utilizando engenharia social ou até mesmo reutilizem as senhas de outros ambientes. Infelizmente, enquanto o cidadão ele não toma uma dor de cabeça, assim, para arrebentar mesmo essa questão de reutilização de senha, ele não cria vergonha na cara. Alguns péssimos comportamentos envolvendo senhas são reutilização de senhas antigas ou anteriores, compartilhamento de senhas com colegas de trabalho, amigos ou familiares, usar uma ferramenta de armazenamento de senha não criptografada, permitir que senhas sejam usadas em protocolos não criptografados, não verificar a licença de keyloggers, câmeras de vídeo ou curiosos, né? Os famosos ataques ali de shoulder surf, o zoião grande ali na sua senha. A maioria desses comportamentos ruins podem ser tratados com políticas de segurança, limitação impostas por tecnologia e treinamento de usuário. O que acontece? Essa parte de reutilização de senhas antigas ou anteriores A parte de reutilização de senhas é muito problemática. Às vezes você faz a implementação lá de não utilizando o histórico de senha, que é até um item que a gente vai ver. Aí a pessoa coloca lá assim: minha senha @2023-1 ou .1. Aí beleza, passa os 3 meses, vence. Aí a pessoa coloca lá minha senha @2023.2. Aí dá os 3 meses, minha senha @2023.3. E aí essa senha é a senha que ela utiliza em todos os serviços quando ela precisar trocar. E aí basta, né, a gente já sabe ter um vazamento só de uma conta que vai ser, nossa, strike assim um atrás do outro nas outras contas dela. Mas enfim, não adianta a gente falar, né, e a pessoa não aprende. Enquanto não acontecer um incidente de segurança com ela, ela não aprende. Infelizmente é assim. Uma péssima prática que eu tinha era preguiça, né? E aí você ia cadastrar lá, aí eu tinha uma senhazinha fraquinha lá, padrão. Aí eu falava, vou colocar essa senha que depois eu altero. E aí esse depois nunca chegava, porque você colocava no navegador para salvar a senha. E aí, às vezes, quando você ia logar de novo, ou o navegador não estava salvo ali, alguma coisa assim, aí resetava a senha, aí já colocava uma forte. Mas enfim, tinha essa senha fraca, e aí vazou um cadastro antigo, de uma conta antiga, e adivinha, tentativa de login em rede social, em alguns aplicativos aí, e aí tive uma certa dor de cabeça para poder comprovar que eu tinha sido invadido ali, né, que minha conta tinha sido roubada. E é isso, né? A gente conta também com serviços que, quando a gente quer logar, a gente mesmo, uma dor de cabeça do caramba, né? Pede senha, pede e-mail, nome da mãe, tipo sanguíneo, não sei o que e tal. Aí quando é alguém de fora, só com a senha, pá, já faz login, troca e-mail e troca senha e você fica trancado do lado de fora de casa. Então assim, hoje, já no primeiro cadastro, já tem um banco de senhas e já cria uma senha mega lá de uns 20, 22 caracteres lá, dígitos, e já coloco para não ter esse tipo de problema. Eu tô gravando esse vídeo mesmo aqui. Recentemente teve um vazamento de uma empresa de música, não vou citar o nome aqui para não ter problemas, mas chegou a notificação para mim lá pelo navegador, e aí eu falei, é uma senha única, então assim, só fui lá, entrei, alterei.
não tive problema nenhum, que eu sei que não vai ter outros sistemas comprometidos. Vamos seguindo aqui, chega de historinha. A complexidade de senha, né? Password complexity. Geralmente impõe um número mínimo de 3 dos 4 tipos de caracteres padrão, que seria letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos. Geralmente, senhas com mais de 12 caracteres são consideradas muito seguras. Obviamente, quanto mais caracteres em uma senha, juntamente com alguma complexidade de tipos de caracteres, mais resistente ela será contra ataques de quebras de senha, principalmente de força bruta. Exigir alterações regulares de senha, como a cada 90, 180 ou 365 dias, e proibir a reutilização de senhas anteriores melhora a segurança de um sistema que usa senhas como principal meio de autenticação. A autenticação multifator deve ser considerada por todas as organizações como um meio de melhorar a segurança de autenticação. Tem coisas que não tem como fugir disso aqui, ó. Não adianta. Como eu disse, você coloca aqui para alterar em 90 dias, passa 3 meses, a pessoa coloca lá um pontinho depois na senha. E aí tem que arrebentar pro próprio esse item aqui, né? Que é o password history. O histórico de senhas é um recurso de proteção de autenticação que rastreia senhas anteriores pelo arquivamento dos hashes para evitar a reutilização de senhas. Para que o histórico de senhas seja eficaz, normalmente deve ser combinado com um requisito de duração mínima de senha, forçando o uso de uma nova senha por vários dias antes que outra alteração seja permitida. O resultado é que menos usuários acabarão reutilizando senhas antigas ou anteriores. E o pessoal da TI vai ser um pouco mais, né, denigrido por causa disso daí. Mas eu já vi algumas empresas, por exemplo, que não aceitam. Aí eu não sei como é que é essa verificação. Provavelmente essa verificação ela deve ser em texto claro antes de passar o hash. Mas eles número repetido não aceitam. O ano, às vezes, né, não aceita. O nome da empresa não aceita. O nome da pessoa. Enfim, um monte de coisa lá eles não aceitam. Faz uma verificação. Como eu disse, não sei como essa verificação é. Se normalmente a gente pega a senha da pessoa, já passa um hash ali e já manda banco de dados, né? E eu não sei se faz uma verificação antes ali dessa senha. Provavelmente deve ser na hora de criar, né? Na hora de criar ali a senha, ela tá em texto claro, tipo, de boa ainda, né? Não tem tanta questão de ser interceptado e coisa do tipo. É mais normalmente na parte de login mesmo que é interceptado. Depois que fez essa verificação e salvou o hash ali, beleza, não tem mais como você ver isso daí. Teoricamente, né? Se você realmente salvou o hash da senha ali. Password reuse, né? Reutilização de senha ocorre quando o usuário tenta definir uma nova senha exatamente com os mesmos caracteres usados anteriormente no mesmo sistema. O gerenciamento do histórico de senhas é capaz de impedir a reutilização de senhas, como eu disse para vocês, né? Então, assim, o usuário vai lá e coloca assim, minha senha é 2023.1.2 e tal. Então, às vezes, só o histórico não ajuda tanto. E essa é a questão do reuso, né? Aí, às vezes fazer aquela complexidade ou colocar alguns filtros ali pode complicar um pouco mais, né? Ajudar o usuário a criar uma senha forte, né? Algo que vai ser benefício para ele, vai ser em benefício dele. Network Location. A localização de rede pode ser um elemento de controle de acesso a sistemas e recursos. As solicitações de autenticação podem ser permitidas ou negadas com base na localização da rede a partir do qual são feitas. A gente aprofundou isso na seção Somewhere You Were, né? Algum lugar que você está, aqui no item 2.4. Eu acho que até dei um exemplo, às vezes você bateu o ponto eletrônico, né, da empresa, você tem que bate pelo celular, mas tem que estar na rede local ali. Ou às vezes se você está em um Wi-Fi aberto, ele não permitir acessar determinado aplicativo, enfim. Geofencing é uma tecnologia que permite a criação de um limite ou cerca virtual, a gente já viu isso. As empresas podem usar GPS geofence para garantir que determinados aplicativos móveis sejam executados apenas quando o dispositivo móvel estiver localizado dentro da cerca virtual. Uma rede sem fio também pode ser configurada para funcionar como geofence, citado no item 3.5. E nos dois da vida lá também a gente já viu isso daí. A gente já viu acho que umas 2 ou 3 vezes isso daí. Se você errar lá na prova, complicado. Geotagging é a possibilidade de adição de informações geográficas a um recurso para identificar a localização atual. Pode ser feito por meio de metadados, como o caso de fotografias, ou adicionado a comunicações para ajudar a identificar a sua origem geográfica. Cuidado com isso aí, viu? E também a gente já viu no 3.5. Geolocation. A maioria dos dispositivos móveis possui GPS, que é usado para geolocalização. A localização pode ser utilizada para definições de login e até mesmo aprovações ou armazenamento de logs. Também a gente viu no item 3.5. Time-based logins. As restrições de hora do dia são um conceito de controle de acesso que limita quando uma conta de usuário pode fazer login no sistema ou rede.
É uma técnica para limitar o acesso a ambientes sensíveis ao horário comercial, quando a supervisão e monitoramento podem ser realizados para evitar fraude, abuso ou intrusão. As restrições de horários também podem forçar logout de uma conta após o término de período de tempo autorizado. Algumas empresas fazem esse controle aí de acordo com o usuário, né? O tempo de trabalho dele. O usuário lá trabalha, sei lá, das 7 às 6 da tarde, enfim. Ou essa é a janela que ele pode logar no sistema. E se ele tentar fazer um login de madrugada, não vai dar certo. Logins baseados em tempo são relacionados a restrições de horário, mas o foco está na verificação de identidade e detecção de fraude por meio de padrões de uso de logon, frequência e consistência. É semelhante ao registro de teclas, em que, embora seja biométrico, é mais adequado para a detecção de intrusão do que para a autenticação. O que ele está dizendo com isso aqui? Que você fazer essa limitação é mais para você evitar uma fraude ali do que você fazer controle. Não, meu usuário ali, ele está acessando o sistema às 8 horas da manhã. Dependendo da empresa, realmente eles vão usar mais para controle do que para essa questão de detecção de fraude. Mas a nível de segurança é mais para isso, evitar, né? Enfim, o usuário ali, ele tem esse horário, né, padrão ali, digamos assim. Ele usa algum sistema específico que só funciona no horário comercial. Não faz sentido ele tentar logar de madrugada, por exemplo, entendeu? Vamos falar aqui um pouquinho sobre políticas de acesso. É um mais específico agora, né? O item específico é isso daí. As políticas de acesso definem qual acesso deve ser concedido a um usuário sobre um objeto. Podem focar no usuário, né, ou no ativo, e basear a concessão de uso em valor, risco, ameaça, entre outros. Normalmente se concentram na descrição do trabalho de um usuário ou na atribuição de função para determinar o acesso, ou seja, as roles, os papéis daquele usuário. Uma violação de acesso pode ser descrita como um evento de logon não autorizado ou um evento de acesso a um recurso não autorizado, que ocorre quando uma pessoa acessa um sistema no qual não possui devida autorização. Uma coisa que eu fiquei em dúvida quando estava fazendo esse material é a questão de logon, né? Logon, login, não sei o que é o certo disso, né? Bom, abrasileiradamente é a mesma coisa, né? Mas na gringa lá parece que logon é você logar em algum sistema e login você entrar, alguma coisa assim. Mas enfim, aqui no material está trazendo logon, mas se você entende isso como login, tá? É isso aí. Porém, se o usuário realiza um logon válido com suas credenciais, a falha é da configuração do sistema de autenticação e autorização. O administrador precisa ajustar as configurações para evitar que o evento no futuro provavelmente ocorra novamente no futuro, né? Da mesma forma, se um usuário válido acessar um recurso que não deveria, isso também é uma falha de autorização, ou seja, tem que verificar essas partes aí de políticas. Falando aqui sobre as permissões de conta, são atividades de acesso concedidas ou negadas aos usuários, geralmente por meio do uso de listas de controle de acesso, as famosas ACLs. Cada objeto, ou no caso o usuário, em um ambiente de controle de acesso discricionário, ou DAC, possui uma ACL. Cada entrada de controle de acesso, ou seja, uma linhazinha lá e tal, de uma ACL se concentra em uma conta de usuário ou em um grupo e em seguida concede ou nega uma permissão específica do objeto, como leitura, gravação e execução. É muito parecido com as regras de Firewall lá, né? Então meio que faz um paralelo aí, só que na regra de Firewall a gente está falando de porte de serviço, aqui a gente está falando de controle de acesso de conta. O acesso do usuário, os direitos do usuário e a auditoria e revisão de permissão geralmente são baseados em uma avaliação comparativa dos privilégios de recursos atribuídos. Um privilégio ou uma permissão é uma habilidade ou atividade que uma conta de usuário tem permissão para executar. As contas de usuário geralmente recebem privilégios para acessar recursos com base em suas tarefas de trabalho e atividades normais. Falar um pouquinho aqui sobre a questão do princípio de menor privilégio e direitos de usuários, especificamente, né? O princípio do privilégio mínimo é uma regra prática, que eu acho que até comentei isso já em outras aulas. Uma regra prática de segurança que afirma que os usuários devem receber apenas o nível de acesso necessário para realizar suas tarefas de trabalho e nada além disso. Um direito do usuário é uma capacidade de alterar o ambiente operacional como um todo, podendo incluir alterar a hora do sistema, desligar e reiniciar o sistema e instalar drivers de dispositivo. Um direito do usuário, não significa que ele vai conseguir fazer isso aí. As contas de usuário padrão recebem poucos direitos de usuário, enquanto os admins geralmente exigem direitos do usuário para realizar suas tarefas de gerenciamento de sistemas. Quando a gente gerencia, por exemplo, o Windows lá pelo domínio, a gente consegue dar as permissões que a gente quer para o usuário, né? Quando a gente utiliza
não utiliza, no caso, um domínio ou as permissões padrões, é bem travado, ele não consegue fazer muita coisa, não. Auditoria e revisão de acesso, de permissões, de direitos e de privilégios devem ser usadas, né, para monitorar e rastrear não apenas a atribuição de privilégios e a escalação não autorizada, mas também o uso e o abuso de privilégios. Saber o que os usuários estão fazendo e com que frequência pode ajudar os administradores a atribuir e gerenciar melhor os privilégios. Às vezes você deu uma certa permissão lá e o pessoal está fazendo coisa que não deveria. Privilégios baseados em grupos, né? Os privilégios baseados em grupos atribuem privilégios, um privilégio ou acesso a um recurso a todos os membros de um grupo como um coletivo. O controle de acesso baseado em grupo concede a cada membro do grupo o mesmo nível de acesso a um objeto específico. Privilégios baseados em grupos são muito comuns em sistemas operacionais, incluindo Linux e Windows. Normalmente o pessoal faz como departamento, né? Coloca lá um departamento, por exemplo, contabilidade. Então todo mundo que está nesse grupo de contabilidade vai ter acesso a uma pasta compartilhada para o pessoal da contabilidade. Ou vai ter acesso a uma impressora que está dentro da sala da contabilidade, que eles imprimem, sei lá, alguns extratos, materiais confidenciais ali que outras pessoas não podem ter acesso. Então eles já travam isso para ninguém berrar a impressora, digamos assim. Uma parte de controle físico também de acesso e coisas do tipo. Account audits, auditorias de conta, né? Autenticação de contas ou manutenção de contas são atividades regulares ou periódicas de revisão e avaliação das contas e usuários de um ambiente de TI. Contas antigas ou não utilizadas devem ser desativadas. Isso é fato. Se não está sendo utilizado, desativa. Suspende ou coisa do tipo. O gerenciamento de contas também deve revisar associações de grupo, direitos de usuários, restrições de tempo e acesso em relação à descrição de trabalho do usuário. A manutenção de conta também pode incluir a auditoria contínua de senha ou cracking para descobrir senhas fracas ou ruins antes que os atacantes o façam e que os usuários possam realizar alterações para senhas mais robustas. Pode tentar lá usar, não sei, automatização, algumas senhas lá, tipo aquela minha senha @2023, se o usuário papenha aquela senha ali, você já dá um strike nele e fala, amigão, troca essa senha aí, velho. Impossible Travel Time ou Risk Login, que seria um tempo de deslocamento impossível, né? O sistema de autenticação deve estar atento a eventos de logon que representem um tempo de viagem impossível ou que, de alguma outra forma, possa parecer um evento de login arriscado. Por exemplo, você realiza um login no escritório pela manhã e no mesmo dia à tarde ocorre um login em um país distante, o que é potencialmente um sinal de abuso de conta. Um país distante que teoricamente não daria para você viajar essa distância nesse curto período de tempo. Isso pode apontar que um ataque possui suas credenciais de acesso ou que você está usando uma VPN, que pode estar alterando a sua localização. E aí, dependendo do serviço, pode ser que seja liberado ou não. Esse problema pode ser resolvido impedindo várias sessões simultâneas ou quando outro logon baseado em um novo lugar /dispositivo for tentado ou realizado, o usuário ser notificado out of band, ou seja, por e-mail, SMS e outros tipos aí, né? E que seja solicitado a confirmar o logon específico. Lockout seria o bloqueio de conta, né? Ele bloqueia automaticamente uma conta quando alguém tenta fazer logon, mas falha repetidamente porque digita uma senha incorreta. O bloqueio de conta geralmente é configurado para bloquear uma conta após 3 a 5 tentativas de logon com falha em um curto período de tempo, por exemplo, 15 minutos. As contas bloqueadas podem permanecer permanentemente desativadas até que um administrador intervenha ou elas podem retornar ao status funcional após um período de tempo específico. Ou seja, a pessoa tentou fazer lá o login para bloquear a conta. Demora 2 horas para ela voltar o desbloqueio. Ou simplesmente ela vai ficar bloqueada até alguém pedir lá para o administrador desbloquear. Disablement, a desativação ocorre quando o administrador desativa manualmente uma conta de usuário. A expiração da conta desativa automaticamente uma conta de usuário ou faz com que a conta expire em uma data e hora específica. Normalmente conta de convidado mesmo lá tem essas questões, né? As contas que não sejam mais necessárias devem ser desativadas, como aquelas por funcionários antigos ou relacionadas a serviços que foram descontinuados. Depois que uma conta for desativada por um período de tempo razoável, a conta deve ser excluída. É importante pontuar que, após a conta ser excluída, todos os registros de auditoria, ou seja, os logs, relacionados a essa conta não terão nenhum objeto de usuário para apontar e podem ser agrupados em uma categoria abrangente em qualquer sistema ou auditoria de segurança. E pode ser que você não consiga mais rastrear isso. Então essa questão de exclusão é bem complicado, vai da política da empresa
E como eu disse, tem aquelas questões do funcionário sair e depois processar a empresa, enfim. Bom, pessoal, com isso a gente termina o nosso item 3.7. Espero que tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar um feedback, um comentário pra gente, que é muito importante. E próxima aulinha é o quiz. Forte abraço, vejo vocês lá.